Começa agora pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Um timaço de comunicadores analisando os principais fatos do dia. As principais manchetes dos jornais e revistas. O que tá rolando na internet. Análises, comentários, debates, política, arte, esporte, economia. Marcelo Perrone, Paulo Macer. Papo Reto, para você entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Papo Reto. Boa tarde, boa noite, ouvintes. Boa tarde, porque a gente está gravando aqui pelo Facebook e já vai para o YouTube também. E boa noite, porque esse programa é transmitido pela Rádio Metropolitana todas as quintas-feiras, às 20 horas. Boa tarde, Marcelo Perrone. Boa tarde, boa noite, Paulo Macer, meu amigo de tantos anos. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre, uma pessoa famosa no Rio de Janeiro, que é Romeu Cardoso, o dono do Bar do Osvaldo, que embalou as nossas noites nos anos 80, 90, 2000, 2010. Foi a nossa porta de entrada ali para a rua conhecida como... Rua dos Motéis. Tinha um nome típico da rua. Broadway. Rima com Broadway, começa com um FO. E vou falar, hein? Hoje o Romeu trouxe aqui de cortesia pra gente aqui uma batida do Osvaldo de coco e o programa vai ser regado a esta batida. Então, se a gente sair um pouco da linha, a culpa é dele, hein? Boa tarde, Romeu. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aí, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer aí um grande programa hoje. Vamos falar a respeito aí do nosso dia a dia, da nossa cidade. Bom, Romeu, você me prometeu aquela batida chamada El Capitán e eu vou cobrar, hein? Você é um cara polêmico. Como é que é essa batida, capitão? Como é que é Ele isso? que fez homenagem ao Bolsonaro. É isso aí. Um dia antes da eleição eu criei uma batida e eu falei pra todo mundo. Falei assim, a batida lá não podia ser Nutella, ela tinha que ser raiz. Então é uma batida com gengibre. Eita, né? Então é uma batida forte, uma batida com gin. E é uma batida que tá pegando, cara. Uma batida que tá derrubando a galera. Tá derrubando a galera? Porque é uma batida mais forte, Mas né? o capitão tá botando a galera pra cima. Então, mas derruba aqueles que são fracos, né? Derrubando os Nutellas. Na verdade, o que acontece? Como era para homenagear uma figura tão forte, ninguém pode beber a ponto de querer beber para cair. E quando a pessoa bebe uma batida, duas, três, ela tá bebendo tranquila. E a batida ao capitão não é para isso. É uma batida para ser saboreada, é uma batida forte. E só para fazer uma propaganda aqui do Bar do Osvaldo, eu outro dia tive a oportunidade de ir ali na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, acho que foi, não sei agora se foi num sábado ou num domingo, e estava rolando uma feirinha lá, e tinha lá a presença do Bar do Osvaldo. Como é que é isso? É isso, a gente está participando aí desses eventos, né, que acontecem na cidade, uma oportunidade muito grande da gente sair e mostrar que nós estamos vivos no mercado, porque é uma casa de 74 anos e não é fácil, porque hoje você tem, além da violência comum do Rio de Janeiro, que graças a Deus vem sendo superada, temos a lei seca que não sou contra, mas é um impeditivo de muitas pessoas saírem e aproveitar, e cada um fica refém do seu próprio bairro, né? Quem é de Copacabana sai ali pela Zona Sul e sai a pé, tal, não sei o quê, pega um metrozinho, vai até um outro bairro, até o Leblon. Eu mesmo não tenho da Barra, quase. As pessoas têm se privado muito desse luxo que nós tínhamos na década de 80 e 90. Eu vou lhe falar, eu tenho ido à Barra muito pouco, mas já fui algumas vezes, né? E na volta eu sempre dou uma paradinha rápida ali no Bar do Osvaldo e levo para minha casa a minha batidinha de coco com vodka, porque cachaça eu não gosto. E hoje eu tô tendo o prazer de fazer o programa tomando aqui, muito legal. Então, que bom. E pior que a gente bebe e a gente remete à memória de quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, que eu passava lá e bebia. Cada gole é uma ex-namorada que a gente Eu acho que o Osvaldo, ele é uma marca do Rio de Janeiro. Ele fez história no Rio. Sim. E permanece até hoje, que é difícil uma casa com 70 anos, com todas as crises que o Rio de Janeiro vive, né? E se permanecer viva e com a mesma qualidade, que isso que é bacana. Sim. Essa é uma receita dele, é um cuidado que ele sempre teve. E um detalhe que foi importante, que quando eu tinha 12 anos, ele já me convidou a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, falei, eu quero trabalhar no caixa. Ele, não, caixa não, você vai trabalhar varrendo o bar. Você aprovava a vodkazinha com 12 anos? Escondido. E eu varri o bar, a gente trabalhava varrendo o bar.
e era 6 horas da manhã isso, e eu fazia isso com muito orgulho, lógico, com muita preguiça e com muito orgulho. Depois ele me ensinou a cortar o limão. Aí cortar o limão, eu descobri que eu tinha que cortar ele 7 vezes para ele poder ficar no ponto, para poder tirar aquele bagaço que fica no meio do limão, tem que tirar aquilo ali para não amargar a batida. Ops, deixei uma dica aí, hein? E tudo isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, depois eu fui ver que se tornou uma coisa muito importante. Hoje minha irmã está lá comigo, minha irmã Abigail, meu sobrinho Marcelo. Minha irmã, ela tem a minha idade, minha irmã trabalha junto comigo lá desde muito cedo. Seu sobrinho tem a sua idade? Desculpa, meu sobrinho tem a minha idade, eu sou, na verdade, 2ª geração, sendo que trabalho junto com 3ª geração, que é o meu sobrinho Marcelo, né? E minha irmã tem 75 anos, está lá cheia de disposição, cheia de vontade, e a gente toca aquilo ali com muito esmero, com muita vontade, com muito orgulho de ser filho daquele homem, de ser fruto daquele homem que foi inovador. É um ícone, né, cara? O Bar do Osvaldo é um ícone no Rio de Janeiro. verdade. Infelizmente, vocês não expandiram. Infelizmente. Eu acho que, felizmente, meu pai tinha um ditado que ele dizia o seguinte: quando você tem 2 mãos, você cuida muito bem de uma coisa. Agora, com as suas 2 mãos, cuidar de 2, 3, 4 coisas é muito difícil. Mas o Rio de Janeiro precisa dessa expansão. Vamos acender uma vela aqui e esperar que o Bar do Osvaldo já está em Ipanema e que vá para outros bairros aí. Eu sei que já está indo muito para a questão dos eventos, né? Sim. Mudou até a garrafa de vidro para uma garrafa plástica, que era uma obrigação dos eventos, e já está espalhando para os eventos. Quem quiser contratar o Bar do Osvaldo para eventos, como é que faz? Com toda certeza. Aí vamos deixar o contato aí, tem o Facebook do Bar do Osvaldo, tem o Instagram do Bar do Osvaldo. E vamos para as redes sociais, que eu acho que é o melhor caminho. Passa aí para os ouvintes, como é que é o telefone? O telefone do Bar do Osvaldo é 2493-1840. 2493-1840. E o Instagram do Bar do Osvaldo é @bardosvaldo, com W, né? E todo mundo vai conseguir contactar a gente aí. Pronto. Aí vai levar sua batida de coco para os eventos do Bar do Osvaldo, aquele gostinho todo especial. Mas, Marcelo, e tem uma notícia também sobre o Romeu. O Romeu também, além de ser hoje o proprietário do Bar do Osvaldo, foi candidato a deputado federal na última eleição. Deu tempo para tudo isso? Então, como eu disse, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Eu tenho minha irmã, meu sobrinho, todos sempre me deram muito suporte. E como hoje nós temos as redes sociais, a gente consegue fazer um grande trabalho, às vezes até no próprio trabalho mesmo, né? Você tá ali trabalhando, você consegue mandar uma mensagem, você consegue contactar algumas pessoas via internet. E dá tempo sim, dá tempo porque durante toda a minha vida eu trabalhei à noite, eu fui um felizardo, né, de ter eu trabalhava das 8 da noite até as 2, 3 horas da manhã, e durante o dia acordava aí 9 horas da manhã, ia treinar, ia fazer esporte, ia viver a vida, fazer cursos e aprender. E durante todo esse tempo eu tive essa felicidade, né? Meu pai me deu essa possibilidade de ser multitalentos, né, na verdade. Eu pratiquei Muay Thai, pratiquei Jiu-Jitsu, eu pratiquei voo livre, kitesurf, surf. Então, assim, eu sou um esportista. Hoje estou com 55 anos e, graças a Deus, eu aproveitei dessa forma. Voo livre é o tipo da coisa que você não vai me ver fazendo. Nem o duplo? Nem duplo, nem triplo, nem quíntuplo, nem... Você me bota 100 metros debaixo d'água, 300 km numa moto, num carro, mas não tiro meu pé do chão 1 metro. Tá aí, então a gente tá... Eu tô completamente oposto. Não me bota pendurado na Pedra da Gávea, fazendo escalada, nem embaixo d'água, que eu tô bem lá no céu voando, tranquilo. Nem pensar. Não precisa dizer que em função dessa vodka que foi feita lá no Osvaldo Capitã, né? Que você se candidatou pelo partido do Bolsonaro, sim, PSL. Sim. Por que essa escolha? Identificação, admiração? Sim. O que acontece? Eu experimentei a política já, não foi a primeira vez que eu me candidatei, eu vim me candidatando desde 2010. Meu pai era um homem político, um homem público. Meu pai foi segurança de Getúlio Vargas, fez campanha para vários políticos famosos aí da época dele. E o mais recente aí que eu tenho para dizer é Sandra Cavalcante e Lígia Lessa Bastos. Então... Quando a Sandra foi candidata a prefeita? Sim. Bacana. Tem um tempinho já isso. Eu tô falando de minha infância, pô. Ele morreu em 2002, não foi? Meu pai morreu em 2000. Olha que data interessante, Marcelo. Ele morreu no dia 31 de dezembro de 2000. Eita, pô, é muito marcante essa data, né? Último dia do milênio anterior. Último dia do milênio. Ele não viu o milênio seguinte. Bom, e esse cara famoso, esse cara sensacional, esse cara... Ele nunca falou para mim, você vai ser político. Ele tinha uma programação para ser político e ele te retirou o nome dele. Eu não lembro do seu pai no bar. Eu lembro de você. Eu conheci você no bar há 30 anos.
Eu tinha 20 anos na época. De uma forma bem delicada, né? Bem delicada. E você... Eu lembro de você lá no caixa, mas não lembro do seu pai. Pois é, eu sucedi meu pai em 1990. Na verdade, eu comecei ali em 83, 84. Aí em 85 eu firmei. E quando foi mais ou menos aí em 90, eu e minha irmã tiramos ele do caixa. Porque ele passou mal. E a gente falou, pô, pai, não dá mais para o senhor ficar. Eu tirei minha carteira de motorista em 88. Eu tinha 19 anos. 18 para 19. Aí foi quando eu comecei a sair e foi quando eu conheci o Bar do Osvaldo pessoalmente, né? Entendi. Eu era moleque antes. Só para falar para os ouvintes aqui das linhas digitais, é que quem quiser participar através do WhatsApp 996081090, esse programa está sendo gravado, ele vai ao ar na Rádio Metropolitana 1090 às 8 da noite, mas quem quiser participar do WhatsApp é 996081090. Pessoal do Facebook. Pode passar e a gente vai botar essa pergunta no ar aí, se quiser alguma receita aí, agora é hora de A receita pedir. é secreta, ele não passa para ninguém. Muito amor. Pronto. E a área lá promete, né? Então, Mas acabaram os motéis lá, né, cara? não, Marcelo, ainda tem os Scorpions, Scorpions, que ainda mais? tem lá o antigo Playboy que virou Toy, agora é Oi, alguma coisa assim. Né? Eu ia nele também. Tá lá, né? Scorpion é uma porcaria. Tem um... Não, eu vou falar mal não, porque, pô, tem um são amigo amigos meu. seus. São meus amigos, pô. O Toy era legal, o Playboy Toy. E o Xaxaxá. E é uma luta com a dificuldade. Eu acho que muito difícil, muito difícil. Eu acho que a própria questão da lei seca prejudicou o Oswaldo. Não, também. foi antes. Não. Eles compraram aqueles terrenos todos. Não, ele está falando dos hotéis. Dos motéis. O Bar do Osvaldo, a história do Bar do Osvaldo com relação à lei seca, a lei seca ela tem o seu impeditivo, mas ela não atrapalha tanto. O que atrapalhou durante muito tempo foi as pessoas, elas ficaram com medo de vir da Zona Sul para Barra, né, da Zona Sul para Barra, por causa não sei se você vai lembrar, mais ou menos ali em 1996, alguma coisa assim, a Rocinha inteira desceu. Desceu. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a se deparar com o terror, com o medo. Esse medo, ele fez um corte com relação à Zona Sul, Barra da Tijuca. Eu nunca deixei de ir à Barra por causa disso. Pois é, você é um cara Nunca tive destemido. medo. Eu tinha amigos que tinham medo. Você é um cara destemido, mas hoje a Barra da Tijuca, ela se tornou mais próxima da Zona Sul novamente por causa do metrô. É verdade. Né? Que nós ganhamos o metrô aí nesses Mas últimos ninguém vai anos. de metrô Uber, para... 99 também. táxi, quer dizer, todas essas infraestruturas que levam você e traz de volta também, Sim. sem você ter que guiar. Sim, eu acho melhorou que facilita. bastante, melhorou bastante. Nós estamos vivendo um novo tempo de avanço, de crescimento. Você tem um momento que é uma interseção de que você tem que habituar a uma nova estrutura e eu acho que a gente já está entrando numa nova realidade. Sim, já estão começando, já tem uma nova realidade. Por exemplo, nós fizemos a feijoada do Osvaldo todos os sábados. É muito boa, já E fui aí várias vezes. começou a pegar, quer dizer, ela tá consagrada já, né? Já estão quase 10 anos de feijoada. Nós não tínhamos almoço, nós temos almoço agora. Então, nós implementamos um cardápio bem legal. Bacana. Para poder mudar aquele paradigma de que o Bar do Osvaldo era só batida. Pô, então é uma boa dica, eu não sabia dessa. Sábado tem feijoada no Bar do Osvaldo. E é muito boa. Pô, E é muito maravilha. boa. Agora, Vou desculpa, lá. Perrone, eu vou voltar só naquela pergunta do Paulo aqui, que ele falou porque o negócio da política, né, se dava tempo. Então, meu pai, como era essa figura política, eu herdei dele essa coisa. Ele fez vários atos a favor da Barra, várias coisas ele conseguiu fazer, e isso ficou dentro de mim guardado. E depois que eu cheguei num determinado momento, onde eu me considerei lento para continuar trabalhando atrás do caixa, porque foram 30 anos atrás do caixa, eu comecei a usar óculos e eu comecei a perceber que eu tinha ficado lento. E isso me incomodou profundamente. Eu falei assim, eu vou abrir mão de ficar atrás do caixa, eu vou passar para fora do balcão. E comecei a observar essas coisas, por exemplo, colocar a feijoada, conversar com a minha irmã a respeito disso, abrir determinados espaços no bar para que as pessoas pudessem ter mais conforto. Aquele lugar que era mais fechadinho para namorar já era antiquado, já era obsoleto. Aí a gente abriu aquilo ali, ficou uma coisa diferente, mais aconchegante, porém não fechado, não aquela coisa do escondidinho, do proibido. Então, tudo isso aí veio acontecendo. E, cara, a política veio naturalmente, através de amigos que me convidavam a ajudar. Eu ajudei e, de repente, vi coisas que eram possíveis de ser feitas e isso aí me atraiu muito. E a tua vontade, eu sei que você tem um trabalho bacana lá na Barra que você faz, você ajuda muita gente, eu vejo seus vídeos, suas campanhas. E você tem vontade
de seguir uma carreira política ou é apenas para ajudar as pessoas? Não, na verdade, a política ela me atraiu. Me atraiu e eu vi que na época que eu comecei a buscar a política, eu não tinha nenhuma identificação com partido nenhum. Era apenas, eu usaria o partido para me projetar e vir candidato. E, por felicidade, eu fui apresentado ao Jair Bolsonaro. Eu já vinha acompanhando ele há algum tempo. E Quem elegeu o Bolsonaro, na verdade, sabe quem foi, né? Quem? Maria do Rosário, com aquele vídeo. Pois é. Somos Pra todos você muito ver, gratos a ela. Somos todos gratos a ela. E quando eu percebi o que ele falava e quando eu comecei a entender o potencial das palavras dele, que ele não estava falando da boca para fora. Eu tive a oportunidade, durante desse tempo aí, esse namoro, até eu me candidatar, eu fui fazer segurança para ele lá em Curitiba. Eu fui convidado aí a Curitiba, que ele ia fazer uma caminhada por lá, foi no programa do Ratinho, foi em diversos programas, rádios e tudo mais, deu várias entrevistas, e ele tinha aquele assédio nos aeroportos, e as pessoas estavam preocupadas que ia passar uma caravana do PT, e exatamente pela cidade de Curitiba. E eu fui para lá. Eu aí chamei o pessoal lá o pessoal que eu conhecia lá da Chutebox, aluno do Sonequinha, o Simpson, e o pessoal lá da Chutebox também, e o pessoal foi lá para o Cristiano Marcelo, e foram lá para me dar esse apoio. E nós fizemos lá um cordão para receber o Bolsonaro, recebemos o Bolsonaro, caminhei com ele para cima e para baixo, conheci aquele homem, tipo, dormi no mesmo hotel lá que ele, com a equipe de segurança. Eu era integrante da equipe de segurança, e eu vi como ele era com as pessoas. Cara simples. Cara muito simples. Muito simples. Não era aquele cara que queria um prato de comida sofisticado, separado, não. Ele comia coxinha com a gente no posto de gasolina. Ele não é arrogante. Não, nada. Zero arrogância. Então, assim... Essa é a diferença dessa esquerda nojenta que tem por aí, que se dizem defensores do povo, iguais ao povão, mas quando o povão está comendo pão com mortadela, eles estão comendo lagosta, tomando champanhe francês e só viajam o Haddad fazendo campanha de avião particular, de Rolex não, de Patek Philippe de 450 mil reais no pulso. É tudo um bando de safado, mentiroso, canalha, mau caráter, que enganam a população para dizer que são os defensores do povo, mas na verdade eles acham o povo uma porcaria, eles são os melhores. Eles te acham uma bosta, não andam com você, não tem você como amigo. Amigo de esquerdista é só defensor da causa. Porque a diferença entre o Bolsonaro e o Haddad nem tanto, e nem o Lula, que o Lula é canalha o 7-1, mas aquela galera, Dilma, Rui Falcão, Dirceu, Genuíno, esses caras, eles têm uma pessoa que eles admiram, e essa pessoa é a causa. É tudo pela causa. É o Estado grande. A causa comunista deles. Essa é a meta deles. Então, até que você for ver, essa gente não rouba pra eles. Eles roubam pra causa. Eles são safados pra causa. Isso não veio do Brasil, não. Isso veio desde a União Soviética, de Cuba, que seguiu os modelos da União Soviética. Então, os fins justificam os meios. Sim. Quer dizer, eu vou roubar o teu país porque eu quero sustentar minha causa. E a causa deles é essa. Você vê que Bolsonaro não tem uma causa como pessoa divina. Ele quer ajudar o Brasil. Quando ele se exime de sabedoria a respeito de, por exemplo, o que você sabe de administração? Quando ele diz que ele não sabe nada e as pessoas atacam ele por causa disso... É como se o Lula fosse o catedrático, né? É como se a Dilma fosse a Dilma é uma anta. Não, mas eu te digo, o grande problema é que eu nunca acho que um governador também deve servir como exemplo algo que foi errado no passado. Sim. A gente tem sempre que olhar para frente. Isso é um questionamento de alguns amigos até, que falam o seguinte: por que o presidente sempre julga as atitudes dele boas, comparando com o passado que ele sabe que foi caótico? Vou te falar por quê. Os críticos dele não criticavam os outros, esse é o problema. Deixa eu só descompletar minha linha de raciocínio. Eu acho que a gente sempre tem que utilizar as nossas comparações de atitude com os bons, com aqueles que a gente acha de fato que são pessoas dignas, corretas, não sei o quê. Nunca te comparar a uma pessoa muito ruim sempre vai te colocar num patamar
legal. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e começar a observar o seguinte: o que foi ruim passou. Vamos olhar de agora em diante e interpretar o seguinte: eu tenho que ser melhor do que o bom. Paulo, não Mas- estão mas deixando isso ele não é uma fazer, comparação. não estão deixando ele caminhar. É. Nós, diferente de você, diferente da rádio aqui, metropolitana, nós temos um espaço aqui para poder falar a respeito do Bolsonaro e falar, se quiser falar bem, vai falar bem, se quiser falar mal, Aqui é vai uma falar rádio mal. que eu digo é plural. Você tem aqui Sim. programas da esquerda, programas da direita. Sim, mas isso Aqui é justo, livre-arbítrio, isso é justo. liberdade de expressão. Então, ótimo, isso é justo. Agora, você vê que a maioria dos casos não é assim. A maioria dos casos estão ali É porrada justamente o para tempo meter todo. o pau no Bolsonaro, meter o pau no governo Bolsonaro. Não deixam ele trabalhar. As pessoas precisam entender que a eleição já acabou. Mas Ele já Romeu, foi isso não vai eleito, acontecer nunca. Mas você não acha que ele também tem que entender que a eleição já acabou? mas ele já sabe que a eleição acabou. E ele já disse Essa gente isso, e odeia já entendeu. ele. Não Só adianta. que se ele começar a agir e desprezar aquilo que está... Ele tem que se defender o tempo inteiro. Acusam ele de coisas absurdas. Se eu fosse dono de um canal de Eu televisão e eu, Existe uma perseguição. Existe uma perseguição. Sem Então dúvida. ele tem que se defender. Ele tem que defender a ele, tem que defender o filho, tem que defender a mulher, tem que defender a família da mulher. Então atacam todo mundo. Então, as pessoas falam assim, porque o filho do Bolsonaro fala muito. Eu falo assim, se fosse meu pai, cara, eu não sei se eu estava falando, não. Eu acho que eu ia para a praça pública vai brigar com os outros. Porque é revoltante. Romeu, eu vou te pedir um segundinho pra gente botar nossos comerciais e a gente já volta aí no ar. Só um segundinho. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Processo de produção certificado de acordo com a norma ISO 9001-2000. Cimento Tupi, com fábricas em Volta Redonda, Pedra do Sino e Mogi das Cruzes, chega até você com produtos adequados à sua obra. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Cimento Tupi. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. Estamos aqui na segunda parte do programa Papo Reto, que vai ao ar na Rádio Metropolitana às 8 horas da noite, hoje, quinta-feira. E sempre voltando a lembrar que estou aqui com a presença do meu amigo Perrone, Marcelo Perrone, que é o nosso cão bravo, e Romo, que é o dono do Bar do Osvaldo. E já estou aqui no segundo copo, que esse aqui é perigoso, hein, cara? Que a gente bebe, a gente acha que isso aqui é um suquinho, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso papo aqui. Como é que tá? Fale você. Essa batida tá muito legal. Eu gosto muito dessa batida. Isso aqui, Não, ele já foi mais forte. Já foi isso mais aqui forte. embalou. Cara, eu tomo duas eu raramente bebo álcool, mas eu tomo 2 garrafas desse aqui feliz. Eu só vou andar meio em zigue-zague, falar mais enrolado do que eu já falo. Você não vai dirigir mesmo? Tá bom. Hoje não vou dirigir. Mas vamos voltar ao que a gente tava Rapidinho, uma falando vez eu aqui. estava saindo lá na Barra, aí isso foi 2014, mas 13, 14, por aí. E aí eu tava, foi 13, porque depois fui proibido de entrar no Bukowski, nunca mais eu voltei lá. Compartilhou aqui. E aí eu tava indo pro Bukowski, eu saí do Bar do Osvaldo com uma garrafa de amendoim, pela metade, que eu tinha tomado metade lá, batendo papo com o pessoal da Harley. Botei embaixo da jaqueta, falei, vou lá pra Zona Sul. Aí parei ali no Veloso, no Leblon, tava fraco, tomei mais um copinho, olhei e volto e falei, vou lá pro Bukowski lá em Botafogo. Aí eu botei a garrafa debaixo do braço, debaixo da jaqueta, e fui indo. Falei, bom, eu vou aqui por dentro, pra não dar de cara com a lei seca. Eu tava com metade de uma garrafa na barriga. Aí eu falei, vou por dentro, fui pela rua de Botânico, só que eu tinha Isso de moto. De moto. É um louco. Com metade da garrafa. Aí o meu celular, o iPhone tinha uma capinha com imã que colava no tanque. E aí eu tava mudando de música e olhando. Quer dizer, Quando eu levanto a metade cabeça, da garrafa na barriga, Eu tô ouvindo isso. Mexendo de no moto, celular. trocando música na moto. Quer dizer, é porque eu sou multitask. É. Aí, quando eu levanto a cabeça, olha o tamanho da aranha. Aqui. Quando eu levanto a cabeça, eu estava dentro da lei seca. Porque eu vi uma luz na minha frente, era uma van freando,
com o PM olhando pra van, fazendo assim, ó. Encosta. Eu falei, não tem... Pra mim não vai dar. Eu não vou encostar. Se eu soprar esse negócio, vai derreter o troço. O bafômetro vai derreter. Aí eu olhei pra cara do PM, apertando a batida debaixo do braço. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Pode passar. Aí eu, ufa. Porque não passava nem Wi-Fi, né? Nem sinal de Wi-Fi, né? Apertado. E eu não ia parar, cara. Eu ia embora. Não ia me pegar nunca, né? Mas, vou te contar, foi um susto. Graças à batida do Oswaldo. Não faça isso. Estamos de volta aqui ao Papo Reto, que vai ao ar hoje, aqui pela Rádio Metropolitana às 8 horas da noite. Eu, Marcelo Perrone e Rômel. Rômel é o dono do Bar Oswaldo, que tanto deu tantas alegrias ao Rio de Janeiro e às pessoas do Rio. E tá aí marcando aí com... Olha, e hoje a gente tá bebendo aqui uma batida de coco, que é bom frisar, na sua medida, ninguém tá bêbado aqui não, mas só para lembrar o seguinte, é a mesma coisa que eu bebia quando eu tinha 25 fale por anos. você, não por mim. Mas voltando aqui ao nosso papo anterior, eu às vezes acho que o presidente às vezes ainda tem um comportamento de estar em campanha. Eu sinto às vezes, pode ser até um equívoco meu, mas eu ainda sinto essa posição. E acho que ele devia... Eu acho as atitudes do Paulo Guedes maravilhosas. Eu sou fã do Moro, acho que o Moro é um cara bacana pra caramba. Eu gosto do Bolsonaro, já disse aqui até em público que votei nele as 2 vezes. Mas eu digo o seguinte, eu às vezes acho que ele peca na questão diplomática. Eu acho que ele fala um pouco a mais coisas que um presidente da República não deveria falar. E aí a esquerda ou qualquer tipo de pessoa que interpreta ele como inimigo aproveita as frases dele para bombardeá-lo. Acho que se ele ficasse mais tempo em silêncio, ele teria mais êxito que a quantidade de vezes que ele fala. Não, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Eu acho que ele dá um pouco de munição para falar de mal dele. Mas, por outro lado, essa gente odeia tanto ele, da mesma maneira que odeia todas as pessoas. Se não fosse Bolsonaro, fosse o Caiado, que também é de direita, ia sofrer a mesma coisa. Não é a pessoa que eles atacam. É o inimigo deles que eles estão atacando. A esquerda vai atacar qualquer um que não faça parte da patota. Sim, mas quando você dá munição... Não, mas eles vão inventar. Eles falam que o cara é racista, machista, nazista, eletricista, taxista. Eles vão inventar alguma coisa. A esquerda só funciona fazendo propaganda para atacar a pessoa. Eles não têm proposta. A proposta deles é o seguinte, olha, eu vou tirar tudo que é seu, dar pro Estado e acabar com o país. É isso que eles vão fazer. Vão falar isso? Nunca vão falar. Então, olha, eu vou cuidar de você, que é pobre coitado, vou dar tudo de graça pra você, porque você é incompetente, inútil, não tem capacidade pra fazer nada, e nós vamos sustentar você. É um bando de idiota que quer ficar coçando o saco em casa, vota nesses babacas. Basicamente, respondendo o que o Paulo falou, nenhum presidente na história do Brasil deu tanta resposta. Porque ele é atacado o tempo todo. Se pronunciou tanto, até sem precisar. A verdade é que o Bolsonaro poderia ficar calado e não falar nada. Mas ele faz questão de desmentir o que estão falando. Porque a disfarçatez dessa gente é tão grande, a cara de pau... Porque não é só nas redes sociais que as pessoas atacam ele. Nas redes sociais a esquerda apanha. Mas é a Rede Globo, são os grandes jornais... As grandes revistas. A Rede Globo bate em todo mundo que não dá dinheiro para ela. Você vê o próprio Crivella aqui no Rio, toma pancada diariamente. Falam mal do Crivella, mas ninguém prova nada contra ele. E tanta coisa aí, tantos absurdos que já passaram e não tem ninguém aí para dizer, olha, tá ali, ó, apontar o dedinho, ninguém aponta o dedo. Por quê? Ganharam dinheiro. Né? Então a gente Você reparou que agora o Witzel caiu na graça da Globo? O Witzel é o garotinho da Globo agora. Mas era inimigo número 1. Não sei. Agora, de repente, milagres acontecem. Pararam de criticar o Witzel. Milagres acontecem. Eu só vi ontem falando que o governador acusou a cidade de ter sido sabotada e sem apresentar provas. Foi a mesma coisa que falaram sobre o Bolsonaro quando ele falou daqueles brigadistas que botaram fogo lá na mata para conseguir doação de ONG para ONG. E falaram que o Bolsonaro acusou de sabotagem sem conseguir provas. Aí trocaram o delegado lá e o delegado novo indiciou os caras de novo, prendeu os caras de novo. Agora estão soltos, mas vão ser presos de novo. Eu sou um defensor dos homens públicos, tá? Não dos malfeitores, vamos dizer assim. Mas eu te digo, eu acho que o Bolsonaro está indo bem no governo federal. Ele é bem intencionado. O Crivella está extremamente bem no município, extremamente mal
com a Globo. A Globo tem tentado fazer uma difamação em relação ao prefeito Crivella e acho que tem tido até êxito nessa difamação. E acho que o Witzel também está tendo um sucesso bastante importante, porque eu acho que a violência tem melhorado no Rio de Janeiro. Entendeu? Não sei se é a medida correta, não sei se é o caminho correto, mas eu acho que o produto final, eu acho que tem tido isso. Sobre o caso da SEDAI, que é uma calamidade, você beber uma água e ter gosto de barro, entendeu? A SEDAI está sendo, está prometida para ser vendida agora em setembro, entendeu? Então eu vou te falar, eu acho bem possível realmente alguém dentro da própria SEDAI fazer alguma coisa ruim para não ser vendida, porque existe uma corporação ali muito forte dos funcionários públicos que não querem a venda da SEDAI. Olha, eu vejo com muita alegria o que o Jair Bolsonaro vem fazendo dentro do governo dele. Ele vem colocando pessoas capacitadas, altamente técnicas, para poder resolver suas pastas. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Não é colocar qualquer um para aquilo ali ser cabide de emprego. Não, sem dúvida. E como é que você faz com um funcionário da SEDAI que é de carreira, de concursado, vai fazer o quê? Ele perde estabilidade de concursado e passa... Não, ele tem estabilidade de emprego. Não, mas se for privatizada a SEDAI? Não, não aqui sei. as pessoas que são estáveis vão ser incorporadas para o próprio Vai Estado. ser incorporada pelo Estado. É isso aí. Elas não vão continuar na SEDAI? Provavelmente vai Vai para outro lugar. Provavelmente você A SEDAI vai ter que absorver. arrumar tudo empregado Você de pode novo? entrar num plano de demissão, entendeu? Aí você tem várias situações que Ou podem negocia acontecer. para continuar na empresa, que é o mais viável, né? Porque você não vai querer. Mas você perde estabilidade. Talvez sim. Aí você vai ter que fazer uma indenização, porque é como se fosse estatutário mesmo. A pessoa não tem fundo de garantia. É isso entendeu? aí. Ela é estatutário. Você numa empresa privada, você tem a possibilidade da pessoa ser... Demitida. Não, você tem a pessoa... Pode ser 3 formas. Tem CLT, ou você não é CLT, você tem uma outra... Eu conheço quando você tem um contrato suspenso, né? Você é prestador de serviço. Mas não é isso não. Você tem uma forma que se você foi admitido antes de uma determinada época, você tem estabilidade de emprego. Ah, sim. Sim. Então, quer dizer, essas pessoas concursadas, elas têm essa mesma metodologia, elas têm estabilidade de emprego. Você demitir é uma coisa complicada mesmo. Mas quando a empresa deixa de existir, é isso que ele está falando. Eu acho que essas pessoas vão para o Estado. Vão para o Estado, né? Vai ter que ir para outro... Eu acredito que provavelmente vai para o Estado. Dificilmente vai Eu não continuaria na empresa e ter Acho o eu que risco seja de ser demitido o mês que vem. Não continuaria na empresa. Eu iria para outro lugar do Estado. Você, né? É lógico. Vamos torcer para que as outras pessoas pensem diferente. Porque imagina se mudar todo mundo na SEDAI, de uma hora para outra. Eu acho que esses serviços públicos não deveriam ser privatizados. Eu queria valorizar aqui nosso convidado e perguntar assim, só para você repetir aqui para mim, Romeu, quem quiser contratar o Bar do Osvaldo para uma festinha, alguma coisa assim... Vai lá no nosso Instagram, @Bar do Osvaldo, procura a gente lá, Osvaldo com W, ou então o telefone 2493-1840. E vocês mandam para casa da pessoa? Não. Se você quiser me contratar a gente para fazer algum evento, a gente vai lá e faz o evento. A gente vai e esse conversar. evento, ele requer o quê? Só bebida Depende ou de comida, você, tudo? depende do que... Não, nós não levamos comida, nós só levamos a batida. Você já tem a tua festa feita e a gente vai lá e participa. Tem garçom, levando você bota as pessoas para servir? Se precisar que nós levemos a pessoa para atender, sim. E se quiser só bebida? Vocês levam só bebida, deixa ela e vai embora? Sim, a pessoa pode marcar de a gente levar, ou ela vai lá e busca. Vou te falar, cada bebida tem o seu copo. Se você beber um vinho numa caneca de cerâmica, não vai ter o mesmo gosto. Se você tomar um café numa taça de vinho, não vai ter o mesmo gosto. Né? Um champanhe num copo de requeijão, não vai ter o mesmo gosto agora. Batida do Osvaldo, se não for no copo de plástico, não tem o mesmo gosto. Ou no copinho Nadir Figueiredo, aquele copinho de... Esse aqui é especial, cara. Sabe, eu acho que a batida tem gosto sempre igual, cara. Tá maravilhoso. Tá de parabéns. Mas o copinho de plástico é o... Manteve o padrão do pai. A família agradece. Mas, Romeu, voltando ao negócio da política, cara, a minha pergunta era a seguinte: você, como empresário bem-sucedido, tá numa empresa que está aí há 70 anos, você sucedeu seu pai, você não é o bastante para você ser empresário? Você prefere, em vez de expandir, abrir uma segunda filial, que você possa ficar lá um pouco, a sua irmã no outro, você, em vez de expandir, ganhar mais dinheiro, que é o normal da franquias, empresas, não né? tem essa intenção de franquias? Franquia eu nem digo, mas assim, abrir um outro e ganhar mais dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Você prefere mudar a sua vida inteira? Porque você sendo deputado, como você queria ser,
a sua vida vira de perna pro ar. Acabou o Oswaldo pra você. Tá, Você não vamos ouviu lá. falar do Oswaldo só. Tá. A realidade que nós estávamos enfrentando de 2010 até o ano passado, até 2018, antes do Jair Bolsonaro se eleger, era uma realidade completamente contrária a tudo que eu podia imaginar e acreditar. Eu poderia ter 300 estabelecimentos. Eu poderia não necessitar de um centavo, mas não haveria segurança para andar na rua. Isso eu falei em cima do carro de som, dizendo, pô, a Lula e a Dilma e o Lula, eles brigaram. Você pode chamar de bandoleira Eles e eles brigaram para separar as pessoas, brigaram para destruir a comunhão que existia entre as pessoas, e eles fizeram tudo isso justamente para poder nos dominar e nos enfraquecer. Mas hoje eles não podem andar nas ruas, porque se eles vierem aqui, eles vão ser vaiados. E outra coisa... Devia ser linchado. Nós somos pessoas de bem, nós não fazemos isso. Mas vaiar e xingar, as pessoas deviam fazer isso sim. E outra coisa, você pode andar com o seu Rolex, com o seu carro importado, que você não vai ter mais condição. Vão te assaltar, vão te roubar. E o governo, do jeito que estava, o governo estava surrupiado. O governo estava nas mãos daqueles que queriam usurpar tudo que era nosso. Então essa foi a minha revolta. Eu fui pro fogo, eu fui pra luta. Eu virei um ativista político Você resolveu ir para ajudar. Eu fui para guerrear, eu fui pra guerra. Tem muita gente que fala assim, porque o Rômel é do fulano, o Rômel é do ciclano. Eu não sou de ninguém, meu irmão. Eu sou de mim, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, eu sou patriota, entendeu? Eu hoje tenho o Jair Bolsonaro como meu mentor político pela postura dele, pelo que ele fez durante os 27 anos que ele ficou na Câmara Federal, sem roubar um centavo, sem entrar nos acordos escuros que tinham por lá. Você não acha que o Bolsonaro, ele foi o primeiro presidente do Brasil não eleito pela política, e sim eleito pela cultura? Porque o Trump, ele foi eleito não porque ele era um político, e sim porque ele ia mudar o que estava acontecendo, e as pessoas estavam cansadas daquele politicamente correto, da divisão entre raças, entre sexos, entre classes que a esquerda faz, que o Obama fez muito, né? Porque se você é negro é pra cá, se você é branco é pra cá. Só que essa gente esquece que o mundo não é só brancos e negros. A maioria do mundo é de asiáticos. Só a China e a Índia tem 1/3 da população do mundo. Só esses dois países. Então, quer dizer, tem, aliás, mais de 1/3. Então, o mundo não é só preto e branco. Não. Né? Mas na cabeça da esquerda é preto para um lado, branco para o outro. Mas você sabe que eu costumo dizer o seguinte, não tem ninguém certo nessa vida, totalmente certo, né? Eu acho que, eu já repeti isso mas tem os totalmente errados, me desculpa. Eu já, não acho não, acho que essa é uma visão tua e eu respeito, mas eu penso diferente. Eu acho que todo mundo tem posições certas e erradas. Um pode ter mais errados e mais certos, mas não importa, na tua visão. Mas o que eu digo é o seguinte, eu vejo quadros na esquerda extremamente valorosos, entendeu? E vejo quadros na direita extremamente valorosos também. Você quer ver um quadro valorosíssimo que a esquerda tinha, e hoje eu não sei onde é que ele está? O Gabeira. Mas ele hoje não se posiciona mais de esquerda, ele reconhece o que a esquerda fez para poder ser o Gabeira é um craque, mas eu estou falando até de quadro ideológico, entendeu? Acho que nas questões sociais, entendeu? Eu acho que a esquerda tem um valor a ser Mas existe uma diferença de discurso e de prática. Eles tinham um discurso e outra prática. Marcelo, Paulo, eu fui administrador regional da Rocinha. Eu passei 1 ano e meio antes de aceitar largar tudo e vir junto com o Jair Bolsonaro para essa empreitada. Eu passei 1 ano e meio na Rocinha. Eu tenho muito orgulho desse 1 ano e meio, porque isso foi uma escola para mim. Eu vi como a esquerda funciona lá dentro. Primeiro que não entrava nenhum político de mandato entrava lá dentro. A não ser que tivesse algum grande evento que fosse representar muito para a marca política pessoal dele, né? Por que não entrava? Porque não entrava, não interessa. Porque quando você serve, quando você trabalha para a Rocinha, por exemplo, como no meu caso, que eu era administrador regional, eu era o prefeito da Rocinha, né? Uhum. Então, assim, eu ia atrás dos órgãos para poder resolver os problemas. Muita gente tem medo de entrar na Rocinha, não é à toa, não, porque o tiro comia lá, eu peguei o pior momento da Rocinha. Você pegou um momento bravo. Eu peguei o pior momento da Rocinha, todo mundo falou. Até o meio do ano estava sendo tranquilinho, depois do meio do ano para lá, ninguém
ninguém queria entrar na Rocinha. É light, o traficante dá tiro no transformador, entendeu? Pô, morre gente lá e você tem... Correio tem medo de entregar a carta. Pô, nós perdemos um órgão do Correio lá, nesse último ano, nesse ano que eu estava lá, em 2017, o Correio saiu da Rocinha, entendeu? Você perdeu a agência do Itaú, perdeu a agência do Bradesco, saiu perdendo coisa, a comunidade da Rocinha só perde. E eu digo para você, a esquerda, dentro da Rocinha, ela só funciona no seguinte, fazer reuniões com você, falar a respeito de papai Lula e mamãe Dilma. É dessa forma que eles são tratados dentro da Rocinha. E é muito forte essa lavagem cerebral. Sendo que lá dentro eu encontrei muita gente que reverberava Jair Bolsonaro. Reverberava o bom, o bem. Reverberava que precisava haver uma mudança da política. Porque eles sabiam que a política que estava lá, a política nos becos e vielas, era uma política falida. Uma política que não ia levar ninguém a nada. Um assistencialismo falso, né? Assistencialismo é completamente falso. Porque não existe forma de você mudar uma sociedade sendo assistencialista. Dando esmola, né? Dando esmola. A esmola é a pior coisa que pode existir para uma pessoa de bem. Ela não vai ter dignidade dela restituída nunca na vida. Ele não produz. Não produz, ela fica acostumada com aquilo ali. Eu não estou falando que não tenha que ter. Mas olha só, quando você fala da Rocinha, você fala muito mais de um sistema municipal do que de um sistema federal. Quer dizer, quando você tem atuações de deputados dentro da Rocinha, é muito mais atuações de um deputado estadual ou de um vereador do que de uma camada federal. Quer dizer, a atuação de uma Dilma, de um presidente Lula, de qualquer pessoa da esquerda neste patamar, como hoje também do presidente Bolsonaro numa Rocinha, eu diria que é ínfimo. Entendeu? Existia um PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento lá na Rocinha, que era um plano federal. O PAC era maravilhoso. O PAC tinha tudo para dar certo. Tiveram algumas obras lá do PAC, inclusive alargaram algumas ruas, diminuiu algumas, tiraram algumas casas, tiveram um avanço muito grande. Construíram lá uma biblioteca chamada C4. Tudo isso aí é do o governo federal colocando para dentro da Rocinha. Sendo que iam fazer um plano inclinado e os moradores da Rocinha, alguns moradores da Rocinha foram contra, disseram que aquilo ali não era viável e acabou que o plano não aconteceu. Está lá a obra feita, está lá o espaço feito para ser realizada a obra e não conseguiram levar adiante. Isso, na verdade, foi governo Eduardo Paes. Dilma, não. Aí Eduardo é governo Paes, Dilma, Paes e Cabral, quer dizer, Cabral, Eduardo Paes e Dilma. Dilma, Paes e Cabral, é isso aí. Entendeu? Eu vi no final pezão. Mas eles largaram esse projeto no meio. Ou seja, a verba chegou e sumiu. Ou seja, teria que ser investigado isso. Por que a verba chega e some? Por que não levou adiante? Por que não foi feito? Por que não foi concluído? Pô, isso é um crime. Já roubaram já, né? Roubaram, entendeu? Assim, as coisas são absurdas. Mas como é que a população da área lá interpreta em relação a Dilma, Cabral e Paes? Porque o Paes vai ser... O Paes aí tá como... A Dilma tá paradinha lá no lugar dela, o Cabral tá em cana, não deve sair tão cedo lá da cadeia, mas o Paes, Eduardo Paes, vem aí como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Olha, como é que você acha que a Rocinha interpreta o Eduardo Paes, diante de tudo isso que você tá me falando? Olha, eu acho que o Eduardo Paes, ele assim como o Cabral, ele usou o espaço que ele teve para poder fazer o que todos eles fazem, populismo. Né? Dentro da Rocinha, efetivamente, o Eduardo Paes, ele fez o que podia fazer lá, mas ele tinha uma estrutura muito maior, eu digo pelo administrador que me antecedeu, que foi do governo dele. Né? Ele tinha uma estrutura muito forte lá dentro. Então ele conseguia atender muito melhor do que eu pude atender logo em seguida. Porque logo em seguida, quando eu fui na Sete Rio para pedir gente para trabalhar comigo lá, para poder orientar o trânsito, para não parar o trânsito dentro da Rocinha, eu ouvi o seguinte: o que acontece dentro da Rocinha não afeta o trânsito na rua. E outra coisa, a mesma equipe que trabalhava fora, que trabalhava na época do Eduardo Paes. Eles falaram, na época eu tinha 450 homens, agora eu tenho 116. Ou seja, caiu demais a quantidade de gente que tinha. O Eduardo Paes tinha a Copa do Mundo, tinha a Olimpíada, tinha tudo isso. Então, assim... Tem uma gravação dele com o Lula, que o Lula fala sobre isso. Um governo feito dessa forma, Paes, Lula e Cabral, meu amigo, não tem como você comparar com governo nenhum. E o que eu mais ouço hoje se falar do governo Crivella é que existe um rombo gigante e é o que eu vi lá dentro. Não se conseguia fazer nada. Não tinha asfalto, não tinha gente, não tinha nada para se trabalhar. Entendeu? Não estou aqui para falar mal de fulano e de ciclano. O Crivella pegou essa bomba atômica. Ele pegou uma bomba atômica, entendeu? Entendi. Ele pegou uma bomba atômica.
Com toda certeza ele pegou uma bomba atômica. Eu estou falando como ex-administrador regional do Crivella. Eu vi E é o difícil Crivella salvar falar uma sobre bomba isso. atômica dessa, né? Mas você sabe que às vezes eu acho que as pessoas, os próprios candidatos, seja lá de qual esfera, botam umas cascas de banana pro próximo também. Eu acho que sim, eu acho que devia ser proibido você fazer qualquer tipo de acordo para futuro quando você não é mais o 6, prefeito. 7 meses antes da eleição. 6, 7 meses antes da eleição. Eu acho que devia ser O proibido. Paz deixou uma dívida absurda das Olimpíadas e da Copa pro Crivella. Sim, sim. E o Crivella tá aí mostrando a conta para todo mundo. É, e tem gente bilhões e duvidando. bilhões de reais que ele Mas tá você pagando. sabe por que duvida, né? Porque uma Globo não propaga e a Então é Globo isso. não está Então, interessada em ele ser o próximo, ser reeleito, porque é reeleito. ruim para a Globo. É isso aí. Então, nós temos que estar muito atentos, temos que passar as notícias como elas são de verdade, porque ninguém suporta mais ficar refém de uma informação canalizada para o lado daqueles que eles querem. Entendi. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje sentado e poder falar aquilo. Você conhece o Rogerinho lá da Gávea? Rogerinho Das flores? das Flores? Das floriculturas lá da Gávea? Cara, devo conhecer, eu não Um tô cara lembrando. bem influente lá, meu amigo pessoal aí. Conheço bastante gente lá. Vamos aos comerciais, já a gente volta. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Processo de produção certificado de acordo com a norma ISO 9001-2000. Cimento Tupi, com fábricas em Volta Redonda, Pedra do Sino e Mogi das Cruzes, chega até você com produtos adequados à sua obra. Cimento Tupi, mais de 50 anos produzindo qualidade. Cimento Tupi. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. Estamos de volta aqui no Papo Reto, com a presença do Rômulo, que é o culpado do bar do Oswaldo. Aí. É o culpado? Acabou, ó. Tá vazia a garrafa. Culpa dele. Ai, meu Deus Eu acho do que céu. quem bebeu mais foi o Perrone hoje, mas tudo bem. Perrone. Mas sempre eu. Vou explorar isso, hein, até o final. Vamos com tudo. Quem Tudo eu. Quem quiser contratar o bar do Oswaldo para casa, como é que tem que fazer? Instagram ou Facebook, @Bar do Oswaldo, E o site do Bar do Oswaldo. Oswaldo com W. E tem telefone também? Tem 2493-1840. Pronto. É só ligar e a bebida vai para sua casa. Isso aqui Beba pouco, causou beba com muito moderação. transplante de fígado já. Beba com moderação, né? Tem um negócio desse Sempre, assim? com responsabilidade. moderação. Não faça que nem o Marcelo Perrone. Dirigir moto depois, falando no celular. Senão vai mudar Beberrone. Eu sou multitarefas, rapaz. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Eu acho, esse teu trabalho na Rocinha deve ter sido... Quanto tempo você ficou lá como... 1 ano e meio. O plano era ficar durante 4 anos, me consolidar ali na Rocinha como administrador regional, aprender mais, que eu achei assim, fantástico o tempo que eu passei lá. Foi uma escola de vida para mim, até porque quando você sai da Rocinha, você passa o dia inteiro na Rocinha e à noite, uma sexta-feira, você sai e vai para uma festa na casa de algum amigo seu, você tem um choque muito grande. Choque de realidade. Um choque de realidade, choque cultural. E aquilo ali, muita gente vai, você deve estar te fazendo mal. Eu falei assim, não, muito pelo contrário, está me fazendo muito bem. Porque eu acho que te chama a responsabilidade de poder ser uma voz. Porque hoje o Jair Bolsonaro, apesar dele ser o presidente da República com 57 milhões de votos, ele é uma voz. Os deputados que apoiam verdadeiramente ele são uma voz. Cada um é um voto, cada um é uma voz. Então, a grande verdade é que hoje o Brasil precisa se unir em torno de alguém com vontade de fazer a transformação. Eu não vejo ninguém melhor do que Jair Bolsonaro para fazer essa transformação hoje. É ele que tem a caneta Bic na mão, é ele que anda com o relógio Cássio e não é para fazer filho. E nem é Cássio, hein? É pior Não, que mas Cássio. isso que você comenta, eu acho que é um negócio extremamente difícil, né? Porque o Rio de Janeiro tem a comunidade e o asfalto muito próximo, né? Os morros muito fortes. Então você tem uma diferença realmente social abrupta, quer dizer, da mesma maneira que você tem uma pessoa ali com uma dificuldade tremenda de vida, de se manter, comprar comida, as coisas básicas, você ali embaixo na sociedade você tem a família Roberto Marinho, quer dizer, eu estou falando, quer dizer, com bilhões de dólares na conta, quer dizer, é um desnível muito grande, muito próximo um do outro.
Então, quer dizer, você que vivia lá dentro e de repente ia para a festa logo depois, via esse desnível social. Às vezes as pessoas vivendo com uma facilidade tremenda e uma pessoa ali em cima do morro com uma dificuldade absoluta de vida, sem um preparo, sem condição, sem a oportunidade que às vezes o Estado deve dar a todos, né? Eu vejo muita gente falando, porque o cara tá lá na Rocinha, não sei o que lá, pô. Mas eles esquecem que as pessoas que vão cuidar dos filhos deles, as pessoas que vão trabalhar nos restaurantes, que servia comida, fazia tudo, muitas dessas pessoas saem da Rocinha, saem das comunidades e saem pisando no cocô. E quando ele pisa no cocô, para poder chegar, esse cocô não vai sair do pé dele até ele chegar na sua casa. Esse cocô vai continuar ali. É verdade. Então, assim, o cara sai pisando na bosta, mas ele vai chegar na tua casa, vai levar bosta para dentro da sua casa também. Esse problema de saneamento básico é um problema absurdo. Urgente. Urgente. Você ter, aqui na Baixada Metade Fluminense... do país não tem. Aqui na Baixada Fluminense você não tem água potável, entendeu? Eu acho que nós não temos água potável mais na cidade. Não, eu tô tomando tranquilamente, realmente, sem problema nenhum. Vocês estão Olha, eu tô aqui com um amigo, que é o Otto Blanco, que é dono de restaurante, só para dizer, olha aqui, ó, dono do Osvaldo, e fala, Otto, leva a sua batida do Osvaldo a qualquer lugar. Você que faz evento, Otto, pode chamar. Forte abraço, Otto, tamo junto. Mas é isso, eu acho que essa mudança de panorama que você viveu, eu acho que é extremamente enriquecedor para nós mesmos. Eu acho que todo político, acho que quando for se candidatar, quando tiver alguma pretensão, tem que passar um curso de 6 meses, tem que conhecer a realidade da cidade e tem que debater publicamente. Acho que acaba com o negócio de verba para a pessoa poder gastar com material político. Eu costumo dizer, Romeu, que aqui no Brasil, em outros países também, você tem várias mentes dentro do seu país, né? Porque você tem desigualdades, quer dizer, o que é bom para você muitas vezes pode não ser bom para mim, que é muito diferente para outra pessoa, porque nós temos hábitos de vida muito diferentes um do outro. Então as minhas angústias não são as mesmas que as suas angústias. Eu pude presenciar que eu fui candidato também nessa última eleição e tive a oportunidade de presenciar determinadas dificuldades que eu jamais imaginei que existia. Então, quer dizer, isso é um crescimento pessoal para mim e você abre sua cabeça. Você tem um pensamento, cara, realmente isso tem que existir, entendeu? Eu não tinha conhecimento de aluguel social, entendeu? Tive a oportunidade de conhecer e hoje te digo que tem que ter aluguel social. Porque tem pessoas que não têm condição de se manter, entendeu? Agora, eu acho que algumas coisas na vida tem que ser para, de fato, essa questão do Bolsa Família tem que ter. Porque tem pessoas que não têm condição de se manter. Apenas eu acho que tem que ser utilizado de forma correta. Porque tem muita coisa de Bolsa Família que acaba vivendo cabeleireiro de moça que quer ir pro bar e funk. Você não viu a quantidade de Bolsa Família que o Bolsonaro tirou agora, que era de pessoas que tinha famílias de políticos recebendo Bolsa Família. Isso é obsceno. É isso aí. Agora, você dá realmente uma estrutura para quem não tem estrutura nenhuma e oportunidade nenhuma, eu acho extremamente válido. Porque, eu vou te falar, eu tive uma entrevista do Paulo Cardoso, do Pedro Cardoso, que eu vi agora, que eu achei fantástica. Ele falou que mora em Portugal atualmente. Sim. E que em Portugal os portugueses são menos ambiciosos que os brasileiros. E ele analisa por quê. Ele comenta que lá o Estado é extremamente presente, você lá tem escola, tem avenidas, estradas extremamente bem feitas, e você tem hospitais também de primeira qualidade. Então isso cria uma sustentabilidade uma saciedade. Exatamente, que a pessoa não precisa aquela ganância de ter mais. Mas o Pedro Cardoso é um cara extremamente esquerdista. Extremamente um pensamento esquerdista. Completamente esquerdista. Só que o que ele está falando aí não é condizente com aquilo que os governos que se atropelaram, não vou nem falar sucederam, porque se atropelaram nos últimos tempos, que foram todos de esquerda, desde Fernando Henrique, e o que trouxe para nós de benesse aí não foi zero. Não tem nada que se possa dizer que está... que engrandeceu, que a sociedade melhorou. Eu entendo o que você falou, mas ele não estava nem falando propriamente de política. Ele estava falando de governo no sentido geral. Ele falou que o brasileiro tende a ser um povo mais ganancioso por dinheiro, porque não tem uma infraestrutura governamental. Entendeu? Você pode ganhar 10 mil reais. Você vai ter que ter plano de saúde. Se você tiver 2 filhos, você vai ter que ter plano de saúde. Você tenta fugir do Estado. Você vai ter plano de saúde para você, para sua mulher, para os seus 2 filhos. Você vai ter que ter um carro, ou então você vai ter que ter... vai ter que levar todo mundo de ônibus para a escola. Não, outro dia eu fui entrar no metrô aqui e quase virei uma lata de sardinha.
Entendeu? Porque o metrô me espremeu. Ainda assim é melhor você ir espremido numa lata de sardinha do que você ficar dentro do seu carro durante 2 horas sem sair do lugar. É verdade, é melhor. Não é? Eu falo isso para todo mundo. Então, Marcelo, dê sua opinião aí, Marcelo. Eu acho que temos muito que trabalhar ainda, Rômulo. O que eu estava te falando mais cedo, o problema do Brasil é de base. A gente está falando off no programa. O único jeito do Brasil é você não ter um assistencialismo tão grande que deixa as pessoas escravas do governo. Número 1. As pessoas têm que querer melhorar na vida. As pessoas têm que ralar, em vez de ficar em casa, coçando o saco, recebendo 5, 6, 7 Bolsa Família. O Brasil só tem um jeito. Você começar da base. Primeiro, eu acho que tem que ter prisão perpétua. Pena de morte. A pena de morte ela é mais preventiva do que punitiva, tá? Porque quando você acha que vai matar uma pessoa, se você é primário, vai sair em 3, 4 anos, é uma coisa. Você achar que você vai fritar na cadeira elétrica é bem diferente. É. O teu incentivo a não matar é muito maior. Quando então, ele dá mais pena, 1/3 da pena. Progressão de pena, e saidão de Natal e Dia dos Pais, etc e tal. Que é uma palhaçada com o povo, né? Uhum. Então, pena de morte, prisão perpétua, trabalhos, sim, tá na cadeia, vai trabalhar, colônia penal, vai plantar, vai fazer placa de carro, vai fazer bola de futebol. E até pode ser uma opção também, o cara, você quer trabalhar ou você Mas não é pra diminuir pena, não. É trabalhar pra pagar o que ele tá custando ao povo. Roubou, estuprou, matou, e a gente tem que ficar sustentando vagabundo. Não, você vai trabalhar, vai plantar alface, cenoura, sei lá, fazer cachaça, o que for dentro do presídio, pra sustentar. Sim. Porque senão você não come. Ponto final. Se você não produzir no presídio, você não come. Não, e tem ainda o auxílio reclusão, né? Tem uma palhaçada com o povo isso. O cara mata um pai de família. O pai de família, a família não recebe dinheiro, não recebe nada. E o bandido recebe. É uma palhaçada com o país. E deixam. E a Rede Globo acha o máximo isso. A campanha nojenta que a Globo faz a favor da esquerda. As mentiras que eles contam no impeachment do Trump, que é uma armadilha, uma armação da esquerda americana, que hoje o Partido Democrata virou extrema esquerda. E a Globo não. Lambe o rabo da esquerda e repete as mesmas porcarias da CNN, que é outra louca. Que aquela semana ela tem que emitir 6, 7, 8, 10 notas desmentindo as mentiras que eles falam. Entendeu? Então, o trabalho de base do Brasil, além de você piorar ou melhorar o sistema judiciário, aumentar as penas, você começar um trabalho de base. Olha só, primário tem que ser melhor, trocar ou melhorar os professores, que não adianta você pegar um professor dando aula que fala errado. Tem que ir na creche. Pra mim fazer, pra mim ir. Tem que ir na creche. Tem que botar creche pra essa... Mas a creche é necessária para os pais irem trabalhar. Mas você formar... Hoje? Eu acho que a geração de hoje está perdida. Essa bandidagem que está viva hoje, só matando, que não vão melhorar. Você tem que evitar que novos bandidos se formem. Então você tem que criar uma base educacional melhor. Bom, eu acho que o esporte está aí para trazer muita gente. O esporte é capaz de revolucionar. Mas o esporte tira quem quer ir pro esporte. Essa janela. É uma janela muito grande, é uma janela que pode trazer muita gente que estava saindo, se perdendo só ajuda, e ressocializar. Só ajuda quem quer ir. Eu estou te falando do obrigatório. O obrigatório é a escola. A escola é obrigatória. Então você pega as crianças, tirar esses comunistas da escola. Isso eu acho uma coisa imprescindível. E esses malucos que vão fazendo campanha política dentro de escola. Na boa, eu acho que tem que ir preso. Se você entrar numa sala de aula e ficar dando aula sobre Stalin, fazendo propaganda de Cuba, tem que ir pra cadeia. Porque qualquer imbecil que estuda um pouco do comunismo na Europa, o que causou a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Albânia, qualquer um, como é que é? Ucrânia, Estônia, qualquer idiota que estudar isso, nunca mais vota na esquerda. Eu acho que esse comunismo que tem aí é uma mentira. Acho que não existe mais. O comunismo é só uma forma de dizer que existe alguma coisa, porque eles não têm nada. Porque quem prega o comunismo e age como eles agem,
realmente não está mostrando Mas são nada mentirosos. Sim. O que o Paulo falou, as propostas que eles falam, mas não praticam. Sim. É lindo você falar, olha, eu vou ser presidente do Brasil, todo mundo vai morar num duplex com uma Ferrari na garagem. Não, mas é você não lindo entendeu. você falar isso. O que eu falei para você, e eu repito isso constantemente, é o seguinte: nada é totalmente ruim e nada é totalmente bom. A gente não pode ser prepotente, Marcelo, de achar que só tem um caminho para a humanidade. Mas é ruim Entendeu? quando você fala uma coisa sabendo que você não vai fazer. Não, presta atenção. O que eu falei sobre foi... Eu não acho que a estrutura da esquerda ela teve fatos horrorosos, péssimos, que levou o país onde ele está hoje. Eu não tenho dúvida disso. Agora, ele teve pontos positivos. Agora, isso não significa... Tipo? Não, essa área social. Acho que a área social ele fez um trabalho. Mas o governo de direita também faz. Não é um monopólio da esquerda. Eu não estou dizendo que ele não faz. Presta atenção, não é uma questão de comparativo. É uma Apesar da questão esquerda de dizer que é o monopólio dela, não é. Não, mas eu não estou aqui fazendo um comparativo. Estou dizendo o seguinte, você, da mesma maneira que teve um lado que fez coisas positivas, mas o outro também tem coisas negativas também. Eu não sou perfeito, você não é, o Romeu não é. Todos nós temos lados positivos e negativos. Mas eu não vou te dizer que eu vou dar uma batida e vou te dar sabão de coco. A gente não pode ser cego, que nem aquele cavalinho que tem um negócio assim no olho, e olhar só de uma maneira. A vida é mais ampla, a vida não sou só eu, não são só os meus pensamentos. Mas é questão de honestidade, Paulo. Olha só, infelizmente está chegando ao final do programa, entendeu? Questão de honestidade. É questão de honestidade. Se eu falar pra você que eu tô te dando uma batida de sabão de coco ou detergente, isso é mentira. Honestidade a esquerda é o princípio é mentirosa básico de qualquer coisa. Eles não prometem nego. só pro Mas eu poder. jamais vou conseguir achar que uma pessoa ou um ser, ele é o salvador, ele é o perfeito, e o outro ser é Mas ninguém tá falando que Bolsonaro é o salvador. Tudo na vida tem prós e contras. Não tem uma coisa só que seja só pró. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança pelo Brasil e vamos caminhar para frente. Eu dou uma força. Eu acho que é por aí. Não, e eu vou te falar... E limpar esse país dessa esquerda nojenta. Eu acho que o Brasil hoje está muito bem com o Bolsonaro. Eu quero que ele continue agindo do jeito que ele está agindo. E eu acho que ele está muito bem com o Witzel, agindo como está agindo. Está muito bem com o Crivella. Que continue os três no poder. Eu acho que o Rio melhorou um pouquinho. Agora, não dá para melhorar muito, que é impossível, mas melhorou um pouquinho. Dizer a você que as pessoas são perfeitas, ninguém é perfeito. Não, ninguém está falando que aqui ninguém é perfeito. Só que tem muitos mentirosos que prometem um monte de coisa só pelo poder. Vamos lá, Romeu. Muito obrigado pela tua visita aqui na Rádio Metropolitana 1090 e queria tuas considerações finais e que você deixe seu endereço, deixe o telefone para o pessoal que quer comprar a batida do Oswaldo. Olha aqui, ó, o programa hoje experimentou e valeu a pena, hein? Paulinho, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui, participar desse programa. É realmente uma casa fantástica, uma casa aberta realmente para você colocar as suas ideias. Eu fiquei feliz de conhecer. E eu gostaria de deixar para vocês aqui meu @Romeu Cardoso, com 2 M's e L. Instagram? Cardoso com Z, meu Instagram, né? E Romeu Cardoso também lá no meu Facebook. Quem quiser me achar, vai achar fácil. E votar em você no final do ano. E o telefone, hein? O telefone do bar? Bar, para contratar vocês lá pro... Bar do Oswaldo, né? Oswaldo com W, 2493-1840. Vai ser um prazer aí poder... Final de ano, a batida, vereador, a batida é igual... A gente tem que fazer aliança para poder... A batida é igual desde 1946, hein? Desde 46. Desde 46, eu digo você, é igualzinha, tá? De parabéns, podem beber. Você estava lá em 1946? Eu não estava não, mas tá escrito aqui. Te contaram. Tá um abraço, gente. Até a próxima quinta. Boa noite a todos. Valeu. Até semana que vem. Juntos aí. Obrigado. Você acabou de ouvir pela Rádio Metropolitana AM 1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. A apresentação de Paulo Macer e Marcelo Perrone. Papo Reto. Don't know where to go to. Come and take a trip with me to future world.